que a gente vai viver hoje, o que eu quero trazer para vocês realmente é uma virada de chave, né? Que é algo que realmente seja muito importante para a vida de vocês, porque o que eu vou contar para vocês com muita verdade, com muita intenção e com muito trabalho interno, tudo que eu fiz lá atrás, lá na minha formação em coach, para que hoje eu tenha realmente, de fato, um negócio de verdade. Então, assim, um negócio hoje de coach que sustenta, gente, a minha casa, que me dá liberdade para que eu me prepare para a fase mais linda de qualquer mulher, que é a maternidade, né? Deus me deu essa missão, que esse ano, né, eu tenho que trazer a maternidade, então eu já venho me preparando para esse momento, né, fortalecendo o coração, todos os pilares. Então, e por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu sei exatamente o que é estar onde vocês estão agora, né? Eu não sei em que etapa você está hoje na sua carreira, né? Eu sei o que é você se formar, o que é você estar ali cheia de ferramentas e mesmo assim se sentir travada, sem tempo, né? Às vezes um medo. E eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês um pouquinho, né? Eu fiz minha formação em coaching há 10 anos atrás. Deixa eu até compartilhar aqui. Pronto. Né? Eu fiz a minha formação em coach, né? A Febracis, ela entrou na minha vida há 10 anos atrás, onde eu tive assim, o privilégio de iniciar ali no método CIS, e aí do método CIS eu me encantei por tudo aquilo, né? Foi assim, algo extraordinário que eu vivi, por um andor que eu passei na minha vida, né? Por conta de um problema de relacionamento, de problema de identidade, por conta de uma traição muito profunda, que realmente abalou todas as minhas estruturas. Eu fui parar no método CIS, com a cara e a coragem, sozinha ali, tentando entender o que estava acontecendo na minha vida. E aí, ali, abri um mundo de possibilidades. Só que naquele momento, eu tinha empresa. Aqui vocês estão vendo, assim, um currículo de vários cursos. Eu sempre busquei muito, fazer muito curso, formações e tudo, mas os pilares que eu vou trazer hoje para vocês, que transformaram o meu negócio, eu comecei do zero, gente. Eu comecei do zero. Eu vim realmente, de fato, começar a trabalhar com o coach, eu vim, de fato, realmente começar a trabalhar como coach de 4 anos para cá. Então, foi um processo para que eu realmente estivesse aqui na frente de vocês. Né? Eu levei mais de 5 anos para começar de verdade. Na época, eu tinha uma empresa, eu venho do mundo do empreendedorismo, né? Eu empreendo desde os 15 anos de idade, eu amo empreender, né? E mesmo assim, eu achava que não era para mim. Então, eu gostava ali de formar meus colaboradores, eu gostava ali de me despertar de alguma forma como liderança, de me lapidar, mas eu achava que eu precisava de mais um curso. Eu achava que eu não estava pronta. E eu acabei, naquele momento, achando que coach não era para mim, mas eu me encantei com essa profissão e eu acabei deixando ela na gaveta. Mas, na verdade, o que eu entendi depois é porque eu tinha medo. Eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de não ser suficiente, de não saber para ficar na frente do cliente. Por quê? Porque eu já vinha do mundo do empreendedorismo há 15 anos, eu estava na zona de conforto, era muito mais fácil eu querer ali aplicar na minha empresa, né, aplicar ali no meu negócio, e o que eu percebi foi que faltava de fato era algo dentro, estava faltando uma lapidação interna, porque eu não conseguia falar com segurança, com tranquilidade, toda a vida que eu queria dizer que eu era coach. Não sei se vocês passam por isso hoje. Mas eu tinha, assim, um receio por conta do que as pessoas iam achar, por conta do que os outros iam dizer, eu tendo a empresa, e aí, como é que ia ser isso? Como é que ia ser toda essa exposição, né? Então, o que você vai ouvir aqui não é teoria, é realmente, de fato, o que eu vivi, o que funcionou, o que não funcionou para mim, o que eu apliquei, ainda quando eu estava ali começando no quarto da sala da minha mãe. Quando eu comecei, há 4 anos atrás, eu já tinha perdido tudo. Por N erros, eu passei por N situações, além da traição, eu tive problemas com pessoas que eu vendi a minha empresa, não me atentei, botaram um papel em cima do outro, eu perdi mais de 30 mil nisso, perdi literalmente a minha empresa, gente. Ela realmente não tinha mais o que fazer, porque eu assinei um papel errado, e aí eu digo que eu fui colocada
né, numa zona de expulsão, ou vai ou vai. Então, eu vi ali que naquela situação, mesmo com essa bagagem que eu tinha, mesmo com várias formações, eu ainda não me sentia muito confiante naquele momento. Só que ali eu já estava com o quê? Com 32 anos, hoje eu tenho 36, sem nenhum cliente, tentando começar ali do zero, e aí foi quando, no último rompante, eu tentei vender o que tinha, e tentei ir para São Paulo, tentar fazer alguma coisa, já estava na segunda onda da pandemia ali, 2020, não deu certo também, acabei retornando de São Paulo para cá, e não tinha estrutura, não tinha constância de faturamento, eu não tinha perspectiva. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês não... Eu não sei qual é a etapa que vocês estão hoje. Eu não sei se vocês têm essa bagagem de curso, de formação, de palestra, de formações de faculdade, enfim, mas que quando eu comecei, por mais que eu tivesse toda essa bagagem, algo dentro de mim ainda não estava sólido, né? Então, isso foi algo que realmente eu precisei olhar com muito carinho, e vocês vão entender por que eu estou trazendo isso aqui para vocês um pouco mais para frente, tá? Então, antes da gente começar, eu queria fazer, assim, realmente, de fato, um convite muito simples aqui para vocês, para que vocês fiquem comigo nessa jornada, né, de verdade, porque eu acredito que o que vocês vão ouvir aqui pode ser exatamente o que falta para vocês se destravarem. Então, eu vou buscar o máximo possível trazer coisas que eu fiz, que deu certo, e coisas que eu fiz e deu certo, e faz com que hoje eu realmente, de fato, tenha resultados e viva do meu negócio. Então, eu quero começar aqui te apresentar os pilares, né, que mais fizeram diferença na minha vida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ver se ele vai compartilhar. E ali, na sala da casa da minha mãe, porque eu retornei, eu não sabia mais para onde é que eu ia, e a minha mãe morava num apartamento muito pequeno, 2 quartos, eu não tinha perspectiva mais. Na época também eu tinha pedido a exoneração do sindicato patronal, onde eu estava naquele momento também, tinha feito essa venda dessa empresa totalmente errada, e eu acabei me vendo sem saber o que fazer. E eu disse, o que ainda queimava no meu coração era essa profissão. O que ainda queimava no meu coração era transformar vidas. E aí, o primeiro pilar que eu trago para vocês é o qual? Rotina organizada, mente blindada. O que é isso, Samara? De que forma esse pilar, esse primeiro pilar, trouxe tantos resultados para você? Né? A primeira coisa que eu preciso entender quando eu decidi ali, de fato, né, viver de coach, é que eu não podia mais agir como se eu estivesse apenas tentando empreender. Né? Eu precisava me organizar como um negócio. Então, isso veio muito forte para mim, quando eu comecei a entender que eu não era só uma carreira, eu não era só uma profissão, que eu tinha um negócio na mão. Então, eu acabei aproveitando que como eu venho do mundo do empreendedorismo, eu entendi que se eu sou um negócio, então o que faltava para que eu realmente, de fato, tivesse aquela estrutura ali para seguir? Então, esse pilar, ele nasceu exatamente nesse campo de batalha, né? Do que eu fui começando a fazer ali os atendimentos, mesmo sozinha, mesmo com medo, muitas vezes sem saber se ia dar certo. Não sei como é que vocês estão aqui, se vocês já começaram a aplicar as ferramentas e disse, meu Deus, e agora? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que esse negócio vai dar certo no final? Gente, funciona. Eu garanto para vocês, mesmo que vocês apliquem, eu não sei, tem assim um mistério nessas ferramentas, eu só sei que eu acredito nisso. Por quê? Porque quantas vezes eu fiz a ferramenta, mesmo com medo, mesmo fazendo assim, não exatamente, porque não tem como, a gente está aplicando ali a ferramenta, a gente está em aprendizado, não tem como dizer que a gente não vai, que a gente vai ter 100% de acerto. Então, mesmo ali, eu buscava enfrentar, né? Eu buscava enfrentar aquele momento e acreditar que aquela ferramenta funcionava. Por que, Samara, você tinha tanta confiança disso?
porque se as ferramentas que a gente tem são muito mais profundas, e muito mais direta, olhando ali para o cliente, do que propriamente ali no método CIS, que é bem amplo, e a gente já tem uma transformação extraordinária no método CIS, por que ela não vai transformar o meu cliente? Mesmo eu não fazendo com tanta maestria, não conseguindo fazer com tanta perícia, né? Então, ali dentro daquele cenário, mesmo com medo, mesmo travada, né? Ali eu buscava entender que eu tinha que ser um negócio, eu tinha que ter esse olhar de que eu poderia, sim, ser uma coach integral sistêmica, uma estrategista comportamental, e eu poderia, sim, viver de coach. Então, hoje eu sou responsável pelo sustento da minha casa, né? Hoje eu auxilio o meu esposo na transição de carreira dele. Gente, eu atendo praticamente 100% online, do jeito que eu desejei, mas eu não comecei assim, eu vou trazer para vocês mais na frente um dos pilares que eu vou trazer, como foi que eu fiz essa transição também, né? Então, tudo começou a mudar exatamente quando eu parei de olhar para mim, entendendo que eu só estava prestando um serviço. Eu comecei a me ver como um negócio. Então, mesmo sem CNPJ, mesmo sem cliente, mesmo no meio desse caos, eu botei na minha cabeça, eu sou um negócio, mesmo que eu esteja no quarto da minha mãe, que eu atendia com a mesinha bem encostada na parede, mas eu tinha convicção de onde eu poderia chegar, porque usando aquela frase que vocês com certeza sabem, se alguém pôde, eu também posso, e eu me alimentava muito daquilo, né? Eu sempre olhando para quem estava dando certo, sempre olhando para quem estava realmente, de fato, fazendo a diferença, né? E se essa pessoa pode fazer, eu também acreditei que eu poderia sim, e eu comecei a enxergar isso como um negócio. Então, vamos entrar aqui nesse primeiro pilar, né, que é o pilar da rotina organizada e que blinda a nossa mente. Deixa eu até abrir aqui para vocês acompanharem, né? O que é essa rotina organizada? A primeira coisa, turma, que eu precisei de fato entender, né, quando eu decidi ali a viver de coach, é que eu não poderia mais agir simplesmente como se eu pudesse levar ali de qualquer forma, né, de qualquer maneira. Eu precisava me organizar. Então, isso veio com um grande planejamento, assim, não veio Samara, você fez assim, contratou alguém, e veio uma pessoa e planejou para você, e você criou todo aquele CNPJ, e você fez toda aquela estrutura de um negócio. Não, gente, não foi nada disso. Não foi. Eu simplesmente decidi que eu ia construir essa base, que eu ia fazer realmente, de fato, isso acontecer. Então, eu busquei liderar a mim mesma. Então, vamos lá. Se eu sou um negócio, onde é que eu preciso investir mais? Se eu abro um negócio, aí eu vou lá, alugo um ponto, né? Eu coloco lá, vou abrir as portas para atender meu cliente. Então, ali eu vou investir no local, eu vou investir numa equipe, né? Assim, vocês são esse ambiente. Então, a gente precisa estar reorganizado por dentro. Então, o que eu busquei? Não foi fácil, né? Eu não sei como é que é a rotina de vocês aqui, mas foi uma decisão que eu precisei tomar, né? Para poder não deixar com que as urgências ali do dia a dia simplesmente fossem consumindo a minha mente, fosse consumindo o que eu estava ali buscando colocar em prática. E a minha rotina era desorganizada. Não sei como é que vocês estão hoje, mas a minha era. Eu acordava, eu não sabia o que eu ia resolver, o que ia aparecendo eu ia fazendo, tentando ali me conectar com um cliente e outro, tentando ali ver como é que eu poderia conseguir me desenvolver ali, de conectar com as pessoas, mas não tinha organização, né? Eu não tinha uma agenda, eu não tinha foco, e para piorar, ainda tinha, assim, falta de clareza do que era prioridade. Eu perdi, assim, horas e horas nas redes sociais, tentando fazer um post bonito. Não sei também como é que vocês são aqui, mas eu perdia muito tempo tentando fazer post, tentando ir atrás de se conectar ali, e fazer vídeo, e tudo isso. Mas, no fim das contas, criava tudo isso
e aí continuar travada como coach. Eu digo, não é possível. As pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas precisam do que a gente tem, o que é que está faltando para que eu me conecte com esse cliente, né? Então, se você quer viver de coach, gente, não funciona no improviso. Isso aí foi o que eu tentei, não deu certo. Isso aí não deu certo viver de improviso. Eu precisei realmente fazer uma pausa, olhar para a minha agenda e me perguntar o que é que eu estou negociando no meu dia que eu não deveria negociar. Onde é que está a minha presença? Dentro da minha própria empresa, do meu negócio. Né? Onde é que está? E aqui eu trouxe para vocês algumas das ferramentas que eu usei que até hoje me ajuda muito. Até deixei ali que é o quê? Não sei se vocês já usaram, que é a metodologia do caderno de capa preta. A metodologia, gente, do caderno de capa preta é o que não faz com que eu fuja da linha. Eu colocar ali, organizar, né? Toda semana eu começo, ou domingo ou segunda-feira, eu já coloco ali tudo que eu preciso fazer pensando na estratégia do meu negócio. Eu faço ali semanal, e eu vou acompanhando, eu vou determinando qual é o dia que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e eu vou fazendo aquela checagem, usando o marca-texto do jeito que é a metodologia. A metodologia do caderno de capa preta, não necessariamente você precisa comprar o caderno, mas a metodologia está aí para a gente poder acessar, né? O Paulo está liberado, se eu não me engano, está até uma das palestras que está de bônus no SCIS. Depois as meninas podem até confirmar se é isso mesmo, mas eu sei que tem em algum lugar a que vocês conseguem acessar. Eu faço no caderno, eu uso a metodologia do caderno. São 3 anos, toda semana eu acompanho. Por quê? Porque é uma métrica para vocês. Vocês vão começar a perceber, parecido com aquela ferramenta da produtividade, onde a gente vai olhando ali de 15 em 15 minutos para entender como é que está a nossa produtividade, vocês vão começar a ter um norte do que é que pode estar roubando a semana de vocês, o que é que vocês estão colocando como prioridade, que às vezes não é necessário vocês estarem colocando, o que está dando certo, o que está dando resultado. Então, assim, a ferramenta do caderno de capa preta é algo que eu uso e é o que eu percebo que funciona muito. Outra coisa que eu utilizo, né, que eu percebi também, que estava deixando, assim, a minha mente bagunçada, as minhas emoções, assim, bem estáveis, né, que a minha agenda, assim, estava realmente um caos, e tudo isso é exatamente a combinação perfeita para a gente ficar na estagnação, para a gente ficar refletindo, será que eu vou ver desse negócio mesmo? Será que realmente vai funcionar? Eu viver de coach dessa forma, né? E foi ali que eu comecei exatamente a usar também muito forte, gente, para o que nós aprendemos no formação, as ferramentas. As ferramentas que a gente usa, que a gente aprendeu, e que se eu quero que o meu cliente faça, eu preciso fazer. Então, eu precisei resgatar os rotineiros. Onde foi que eu errei? Por que eu demorei tantos, mais de 5 anos? Porque tudo que eu aprendi eu não fazia. Eu passei 5 anos sem fazer rotineiro, eu fazia um pouquinho, fazia, parava. E nos primeiros ali 6 meses, depois que eu iniciei, também não fazia, com muita, assim, vontade. E aí, quando eu vi, como é que eu tenho algo que eu acredito que funciona e eu não uso? Entende? Então, assim, como é que eu vou ter autoconfiança para ir para frente do meu cliente se eu mesmo não estou comprando o meu próprio produto? Aí, entenda, mais uma vez, vocês são um negócio. Então, a primeira pessoa, o primeiro investimento tem que ser em vocês. Então, nós temos que ter muito forte isso, que foi o que caiu muito forte a ficha para mim. Então, eu me comprometi, gente, a fazer nem que fosse 10 minutos. Nem que fosse eu treinando, buscando treinar a minha mente. Porque, da mesma forma que eu vou pedir para um cliente começar a fazer um hábito, eu não posso botar ele, se ele nunca lê um livro, para ele ler um livro de 200 páginas, ele não vai conseguir. Então, do mesmo jeito que a gente buscava fazer ali com o cliente, eu disse, opa, eu tenho que fazer comigo. Eu preciso trazer isso para mim também. Então, faça chuva, faça sol, cansada, animada, eu ia lá e fazia. Eu buscava ali fazer os rotineiros, né? Buscar ali, começar a me lembrar de quem eu era.
principalmente assim, 3 ferramentas assim para mim importantíssimas. Aí é o que realmente para mim é o que mais me sustenta até hoje, que é o eu sou, o da gratidão e o mural. É o combo completo. Você começa o dia profetizando o eu sou, que você é uma coach extraordinária, que você é um coach extraordinário, que você é um coach que impacta vidas, que eu sou um negócio, que eu sou um profissional de excelência. Você vai começar a trabalhar a base. Então, se eu quero trabalhar isso com o meu cliente, preciso trabalhar em mim, porque eu sou minha primeira cliente. Né? Eu preciso me reprogramar também. Eu preciso me ajudar a me reprogramar meus pensamentos, né? Reorganizar ali e ouvir o que estava na minha mente. Né? Então, assim, é simples, mas é poderoso. Eu vou trazer muitas coisas que com certeza é óbvio para vocês, mas para vocês buscarem se analisar. Será que realmente eu estou fazendo? Porque se eu não estou, opa, então a frustração que eu tenho é porque, na verdade, eu não estou usando as minhas próprias ferramentas. Não é verdade? Então, assim, a minha clareza, ela começou ali, que eu precisava buscar essa disciplina, principalmente para trazer essa autoconfiança quando eu fosse para frente do cliente. Então, aqui é um ponto, assim, muito importante, que é você trazer rotina, mas não é com rigidez. Gente, rotina é direção para vocês. Eu comecei com 10 minutos, depois eu fui aumentando, depois eu fui trazendo ali, fui ajustando, né? Tudo isso, toda essa rotina que eu buscava ali trazer para dentro do meu negócio, tá? Para dentro do meu negócio. Porque sem essa constância, se eu não tivesse tido essa constância, eu não conseguiria estar com vocês aqui hoje. Hoje, eu faturo de 15 a 20 mil reais do quarto da minha sala. 90% dos meus atendimentos são online. Mas eu não comecei assim. Eu vou trazer para vocês coisas práticas, simples, que a minha intenção é que vocês saiam daqui hoje já vendendo. Eu quero vocês vendendo, impactando vidas, né? O mundo precisa do que a gente tem. Nós somos agentes de transformações, né? E eu fico muito feliz de poder estar contribuindo na vida de vocês, gente. Muito feliz. Então, assim, contem comigo o máximo que vocês puderem, porque nós temos uma missão, um propósito, e nada mais extraordinário do que a gente compartilhar e estar junto nessa jornada, não é verdade? Então, assim, é uma chave muito grande que virou para mim, foi liderar a minha vida. Eu preciso liderar a minha vida, e eu comecei a trazer a autoliderança para dentro do que eu estava fazendo. Então, se você, por algum motivo, não está se autoliderando até agora, tá tudo bem, porque eu passei 6 anos para entender isso. Ainda dá tempo, ainda mais que acabou de sair da formação, tá mais quentinho do que eu, né? Então, assim, dá para você buscar fazer tudo isso, né? Então, eu queria, né, que vocês anotassem isso. Onde é que eu posso não estar me autoliderando? Onde é que eu realmente tenho que revisar do que eu aprendi lá na formação, do que eu sei que eu preciso executar, né? Onde é que eu posso não estar me autoliderando? E outra coisa também que foi, assim, muito importante é eu entender que eu tenho que ser minha primeira cliente. Eu preciso ser minha primeira cliente. Por isso a importância de aplicar as ferramentas em nós mesmos. Você precisa ser seu primeiro case. Então, hoje, quando eu vou para frente de um cliente, eu me sinto com autoconfiança, eu me sinto com força, com autoridade, porque eu busquei fazer exatamente isso. Ser a minha primeira cliente. E você não precisa, gente, vocês estarem muito longe. Vocês já têm uma quantidade enorme de pessoas que vocês podem ajudar. Porque só basta a gente estar um passo a mais do que o que a pessoa precisa. A gente só precisa de um pequeno resultado. É um pequeno resultado. Foi isso que caiu muito forte para mim. Quando eu comecei a fazer os rotineiros, eu comecei a sentir, opa, a minha identidade está se transformando, fazendo eu sou,
Aí eu digo, o cliente sente isso, interessante. Você tem que se mapear a todo momento. O que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando. Recomendo muito também vocês terem um caderno de anotações, de observações. Se observem quais são os ganhos que vocês estão tendo, o que está acontecendo no dia a dia. Da mesma forma que a gente busca fazer com o cliente, façam isso com vocês também. Busquem se autoanalisar, porque vocês vão ter muito mais autoconfiança nesse momento, quando vocês estiverem na frente do cliente, né? Então, assim, voltando, né, um pouquinho, sobre a questão da agenda, do lado da agenda de capa preta. Uma coisa também que eu fiz muito, lembra que nós somos o quê? Um negócio. Nós somos um negócio. Vocês têm um negócio na mão de vocês. Então, o que dentro da empresa tem? Tem setores. Então, o que eu fiz com a agenda de capa preta? Eu colocava lá, o que é que eu vou fazer no meu financeiro essa semana? Que dia que eu vou cuidar do meu financeiro? Gente, eu podia ter só um cliente, o dinheiro quase nada na conta, podia estar zerado, mas eu estava lá, colocando bem direitinho, anotando tudo. Peraí, o setor financeiro, porque como é que eu quero ser grande se eu pequeno não estou me organizando? A minha mente, ela buscou fazer isso por conta como eu venho do mundo do empreendedorismo, então, assim, eu busquei trazer isso para o que eu estava fazendo. Então, eu colocava ali, setor de marketing. Eu passava 24 horas no setor de marketing, tentando fazer postagem, vídeo, postagem, stories. Quando eu vi, tinha 3 horas de marketing e nada de cliente, né? Ou então era na entrega, era toda hora estudando, e na hora ficava sem se conectar ali na venda. E aí, como é que essa conta fecha no final? Não dá. Eu não consigo fechar a semana se eu não estou cuidando do meu canal de vendas. Então, coloquem isso, coloquem na rotina de vocês. Qual é o dia que vocês vão ver o financeiro, para vocês saberem quanto de lucro vocês estão. Uma coisa que foi interessantíssima nessa questão financeira, que pode estar acontecendo com alguns de vocês, quando a gente não olha para o financeiro, quando eu percebi, eu já tinha faturado 50 mil, não tinha percebido. Por quê? Porque eu fui pagando as contas, como não tinha capital de giro, ia entrando dinheiro, eu já ia pagando as coisas, eu não percebi que, num período de tempo, eu tinha alcançado ali 50 mil de faturamento. Então, eu acabei não tendo essa percepção de que o meu negócio estava crescendo, estava evoluindo. Porque aí foi quando eu disse, não, eu tenho que trazer realmente, de fato, cada vez mais com mais constância, de fato, para o financeiro. Não somente ali fazer entrada e saída, mas fazer projeções, entender, peraí, como é que foi o mês passado? Quantos clientes entraram? Quanto eu faturei? Se foi parcelado? Então, eu comecei a trazer isso, porque pode estar acontecendo com alguns de vocês aqui, e você pode achar que não está ganhando como coach, e na verdade você está, e pode ser só uma questão ali que você está gastando mais do que ganha. Aí não tem a divisão de Prolabore, que eu também fiz isso, né? O direito da empresa era o meu. Então, vamos lá, se eu sou empresa, eu tenho que separar o Prolabore e eu tenho que separar os gastos como empresa. E aí eu preciso ter essa percepção. Então, outra coisa que eu fiz muito para esse primeiro pilar da agenda foi fazer acordos. O que é que acontece quando a gente vai abrir uma empresa? Não, se alguém aqui já tem empresa ou já abriu, provavelmente vai lembrar. A gente dorme e acorda na empresa nos 3 primeiros anos. Os 3 primeiros anos de qualquer negócio é uma loucura, né? Eu lembro que nos 3 primeiros anos do negócio anterior, 6 horas da manhã eu estava no negócio, 9 horas da noite eu estava fechando a empresa. E 24 horas trabalhando ali. Então, assim, normalmente, os 3 primeiros anos de qualquer negócio, as pessoas falam 5, eu falo 3. O 3, para mim, é, assim, loucura para quem vai empreender, né? Então, assim, você está ali, vivendo aquilo, você vai, às vezes, está muito no operacional, aí tem que construir equipe, né? Quando você começa do zero ali, é desse formato. Então, por que eu não ia fazer isso também? Eu não sou um negócio? Então, eu comecei a fazer acordos com a minha família. A minha mãe começava a me cobrar, Samara, você está trabalhando muito. Eu digo, mãe, eu estou construindo o meu negócio. Aí, meus irmãos cobravam de mim, eu disse, eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu comecei a trazer ali para eles e
trazer a consciência para eles de que eu estava construindo algo que eu precisava realmente do apoio, que seria por um período curto de tempo, mas que eles não ficassem preocupados por eu estar realmente me dedicando àquilo, porque eu sabia que seria por um curto período de tempo, né? O meu esposo, a mesma coisa. Amor, eu vou precisar dia tal, eu preciso acordar mais cedo, vai ser um pouco mais puxado, eu preciso acordar às 5 horas da manhã para organizar algumas coisas aqui do meu dia, né? Vai ter dia aqui que eu vou precisar dormir até mais tarde, mais uma vez, por um curto período de tempo, de entender que eu não vou fazer isso assim, por longo prazo, mas pelo menos ali para os meus primeiros 3 anos, para que eu consiga realmente, de fato, dar velocidade para o meu negócio. Então, todo negócio tem esse tempo de construção, né? Os 3 primeiros anos, para mim, são cruciais, né? Então, agora, eu quero realmente, de fato, te desafiar. Você realmente, de fato, está se trabalhando, se tratando como negócio, ou não, Samara? Não, eu não estou. Agora eu entendi por que a conta não estava fechando, né? Eu estou agindo como quem tem só um certificado, que está ali tentando vender quando dá, né? Quando tem cliente. Se tem cliente, eu fecho, se não tem, não fecho. E aí não tem como viver de coach realmente, de fato, desse jeito. E tá tudo bem, nós estamos aqui exatamente para isso, para cada vez mais aprender, né? E aí eu entendi, depois de aplicar as ferramentas, né, que eu precisei ali ser meu primeiro case de sucesso, e que se eu queria, de fato, que o meu cliente me contratasse, eu tinha que ser a primeira usuária daquilo que eu estava vendendo. Então, para mim, isso é crucial, né? Eu tive vários coaches, né, ao longo desse caminho, e eu sempre me travava, eu acabava travando ali. Por quê? Porque eu não sabia me vender, eu não sabia vender o que eu tinha, porque eu mesmo sabia que se transformava, mas eu mesmo não estava aplicando em mim, né? E como é que eu ia cobrar se eu mesmo não estava investindo em mim também, nem usando o que eu tenho? E outra coisa que eu percebi foi caminhar sozinha, o quanto me custou caro. Naquele momento eu também não tinha recurso, não tinha como contratar um coach, né? Não tinha como fazer ali esse investimento, mas eu queria muito, né, ter pessoas me acompanhando e principalmente ali nos primeiros 6 meses, quando eu iniciei a transição, e aí eu busquei colegas que estavam ali junto comigo, né, para que me dessem esse suporte, né, levantei a mão, pedi ajuda, você pode ser meu coach, eu estou precisando de pro bônus, eu vou ser seu case de sucesso. Gente, quando vocês forem buscar pro bônus, honre as pessoas que você vai alcançar. Se ela lhe der um sim, honre. Por quê, Samara? Porque volta. Quando a gente faz isso, o nosso cliente também vai fazer a mesma coisa. É incrível. O nosso cliente vai querer também ser o nosso case de sucesso. Então, todo mundo que eu busquei, foi primeiro uma amiga que eu tive, que eu me conectei com ela, quando eu frequentei o método CI já pela 3ª vez, que eu tinha refeito, pedi para ela esse socorro, ela fez o primeiro processo comigo, depois fui ver outra amiga de Recife, ela fez o processo comigo, porque para cada pilar desse eu tive um coach que me ajudou. E nesse primeiro, uma coisa que eu observei na rotina, quando eu fiz a migração para vir para o home office, eu percebi que a minha produtividade caiu muito. E principalmente as mulheres aqui, que quando está em casa, a gente adora estar arrumando alguma coisa. Gosta de estar fazendo sempre alguma coisa, a casa nos chama. E ali eu percebi que eu estava realmente... tinha algo e eu tinha várias crenças. Aí eu comecei a dizer, não, mas é porque eu não consigo trabalhar sozinha, não, é porque eu preciso de equipe, não, é porque eu preciso de alguém que esteja comigo. Aí eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Se um cliente dissesse isso para mim, se um coach dissesse isso para mim, o que eu ia dizer para ele? Entende como é a importância de você estar toda hora se observando, toda hora olhando o que está acontecendo com você. E aí, quando eu preciso de alguém aqui para me auxiliar. E aí eu pedi ajuda, já foi a Andrea, tudo pro bônus, até aquele momento que ainda estava no início, mas eu sempre falando, eu vou ser seu case de sucesso.
e para todas eu dei depoimento, para todas está lá o depoimento, porque elas me contribuíram na minha vida, elas trouxeram resultado. Então, no Pro Bônus, façam sempre isso, honrem a pessoa que está ajudando vocês, né? E hoje, eu já estou no segundo ciclo com uma mentora também, só que agora já pagando, já desde 2023, que eu pago e honro essas pessoas. Por quê, Samara? Porque se eu quero, isso é um pensamento meu, ok? Eu vou trazer aqui algo, uma verdade minha para vocês. Para mim, se eu quero que alguém me pague, eu preciso também ter essa experiência de pagar e honrar alguém. Isso é uma verdade minha, gente, se não concordarem, mas eu acredito muito fortemente nisso. E eu comecei a perceber que aquilo ali começou a me autorizar a cada vez mais ter mais autoconfiança no que eu estava fazendo, principalmente quando eu comecei a querer escalar o meu negócio. Principalmente, aí vai ser, eu vou já falar isso para vocês no outro pilar mais à frente, né? Então, para a gente fechar aqui esse pilar, busquem olhar para esse alinhamento nos 11 pilares da vida de vocês. Busquem fazer essa blindagem, porque essa blindagem é o que vai dar suporte, vai dar base para a missão que vocês têm, né? Hoje, para mim, é o que mais trouxe resultado, foi eu construir primeiro essa base. Eu entender que eu precisava ser a minha primeira cliente. Deixa eu abrir aqui o próximo pilar para a gente poder seguir, né? Então, organizar a rotina é proteger a sua missão, tá? Segundo pilar, Samara, qual é o segundo pilar? Esse, agora esse é o bom, esse é o extraordinário. Fiz a base, estou organizada, eu já estou aplicando as ferramentas, eu estou tendo já pequenos resultados, isso ali já estava me dando autoconfiança, e eu digo, agora eu preciso me conectar com esses clientes, eu preciso captar, eu preciso me movimentar. Eu não sou uma empresa, então eu precisava cuidar das minhas vendas. Então eu comecei a observar que no primeiro ano ali da transição, eu tinha uns pingadinhos de cliente, vinha, aí de uma indicação, outra, às vezes eu fazia ali uma sessão experimental, uma reunião de alinhamento, mas aquilo ali não era sustentável. Aquilo ali não tinha fluxo, não conseguia ter caixa, porque eu ficava ali buscando, aguardando o cliente vir até mim. Então, eu comecei a o quê? Aí foi outra virada de chave, foi já no segundo ano, buscando o quê? Peraí, eu preciso que isso vire uma recorrência, eu preciso que isso vire, de fato, algo mais sólido. Então, eu vou trazer para vocês a captação inteligente com a hora de ouro. Por isso que eu trouxe ele como pilar 2, porque eu tenho que organizar minha agenda para poder ter essa hora de ouro, que eu chamo de hora de ouro diária. E ela é fantástica, gente. Fantástica na hora que vocês entenderem aqui o que é isso. O que é, Samara? É essa captação inteligente com hora de ouro. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que naquele momento, né, quando eu busquei, né, de fato, construir, né, esse negócio, olhar ali para a minha carreira e liderar as minhas metas, no início ali sentia a mesma insegurança de vocês, né? Achava que o mercado estava ruim. E aí eu comecei a ver, que a gente vê muito às vezes, as pessoas falando de coach, não gostando de coach. Aí eu começava a abordar as pessoas e as pessoas rejeitando, e aquilo ali cada vez mais me deixava mais fragilizada. Eu disse, meu Deus, parece assim que eu estou buscando as pessoas. Ah, então o problema ou sou eu, as pessoas não estão me vendo com autoridade, ou então o mercado realmente deve estar ruim. Até que eu lembrei realmente de fato, quando eu tinha empresa no interior, aqui do estado do Ceará, que nem todo cliente que ia até a minha empresa e pedia orçamento, fechava comigo. Então, se nem todo cliente que ia até a minha empresa fechava contrato comigo, fechava orçamento, então por que eu achava que todo mundo que eu ia falar ia querer coach? Então, eu entendi que não era só a questão de que as pessoas não queriam, estava faltando ali volume.
volume de contato de pessoas. E aí foi quando eu entendi que no coach, nesse negócio que eu estava fazendo, era a mesma coisa, que nem todo mundo que eu ia abordar vai querer fechar. E tá tudo bem, né? Nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo quer comprar, e isso é muito normal, né? Então, tem gente que está pronta para ser seu cliente, e tem gente que realmente não está pronta para estar com você. E tem gente que quer saber, que quer comprar, mas não é nem 1%. Pelo que eu vivi, não é nem 1% das pessoas que têm consciência. Elas têm a consciência de que tem a dor, mas muitas não sabem que nós temos a solução. Então, aquelas pessoas me diziam não, só que eu não tinha esse volume de pessoas ali que eu acessava. Então, exemplo, né? Vamos supor, lá na minha empresa, passava 50 pessoas no mês e eu fechava ali 20 pessoas, 30 pessoas, no máximo. Olha lá, vamos botar 20% no máximo. Então, como é que eu vou falar com uma, duas, três pessoas na semana e vou achar que eu vou fechar? Eu disse, eu preciso falar com mais gente, eu preciso me conectar com mais gente. Então, por isso a base da identidade, porque eu preciso estar pronta para os nãos que eu vou receber. Se eu não tiver internamente sendo lapidada por dentro, se eu não tiver com a minha identidade fortalecida, eu vou achar que aquela pessoa está se recusando a me acessar. Eu vou achar que é algo em mim, que era o que acontecia comigo. Toda vida que alguém me rejeitava, não queria saber do que era coach, eu achava que as pessoas não estavam me aprovando, não me queriam, né? E dava insegurança, dava frustração, eu ficava muito, muito estressada, muito cansada, né? Meu Deus, eu quero estar conectada com as pessoas que querem isso, mas parece que todo mundo que está do meu redor parece que não está querendo muito, rejeita, né? Só que eles estão recusando o quê? Ali o crescimento deles, a mudança deles, é o processo deles, né? Então, assim, eu comecei a buscar entender que eu precisava criar essa demanda. Eu precisava trazer essa pessoa e falar com mais gente, e trazer mais gente. Eu vou já trazer para vocês essa estratégia, para que vocês já comecem a aplicar ainda hoje. Se quiser, se ainda tiver tempo, depende do horário, tem muita gente aí de fora, né? Mas já dá para aplicar hoje, essa hora de ouro, se quiser. Pode até ser mais reduzido, não precisa nem ser 1 hora. Né? Então, assim, por isso que, mais uma vez, eu repito, o primeiro pilar, vocês precisam estar muito fortalecidos, gente, porque tem muita demanda de gente para a gente alcançar. Mas eu preciso entender, Samara, qual é a métrica que você usa? Aí eu vou dizer para vocês agora qual é a métrica que eu uso. Se eu falo com 30 pessoas, eu converso com essa pessoa. Ali começa a trazer, né, um diálogo, começar a conversar, até para conseguir chamar essa pessoa e fazer um convite para que ela venha para uma sessão diagnóstica, uma sessão estratégica, enfim, né, da forma como vocês chamam, né, que é a sessão experimental. De 30 pessoas que eu falo, gente, 10 vêm para minha frente. E aí, estão preparados para receber 20 nãos até chegar nos 10? E aí, desses 10, gente, uma média, 3 compram. Entende? Eu falei com 30, 10 vieram para minha frente e 3 compraram. Só que para esses 3 comprarem, olha o tanto de não que eu tive que receber. Então, o principal eu entender que enquanto eu estou ali no não, enquanto eu estou ali no não, eu estou mais perto desse sim, eu estou mais perto desse sim, e eu vou falar com mais gente, eu vou seguir, e eu vou me conectar com essa pessoa, né? E isso começou a virar muito na minha mente, que eu precisava seguir essa estrutura, eu precisava entender que eu precisava falar de gente, eu não sou um negócio, então eu preciso falar com pessoas, eu preciso me conectar com essas pessoas, né? Samara, e o que você fazia para se conectar com essas pessoas, né, até conseguir alcançar?
Gente, quando vocês postam ali nas redes sociais, que foi algo que, assim, meu Deus, foi libertador, libertador. Não sei se vocês, tem gente aqui que não gosta muito de estar ali aparecendo toda hora, postando coisa, às vezes é cansativo. É um funil maravilhoso, é um funil de vendas quando você posta para atrair a pessoa. Quando você posta ali nos stories, é um funil para você atrair a pessoa e se conectar. Mas a probabilidade, dependendo de qual é a estrutura que você tem no seu Instagram, se você não usa tráfego pago, se você não faz ali uma coisa mais robusta, essas pessoas não vão levantar a mão para vocês, elas não vão levantar a mão para vocês. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa levantar a mão primeiro e dizer assim, olha, eu tenho, tá aqui, vamos lá, vamos conversar. E eu preciso gerar isso. Então, hoje, independente do tamanho que vocês têm do Instagram de vocês, Samara, só tenho 500 seguidores no meu Instagram. Vocês têm noção que são 500 pessoas que tem ali no teu Instagram? 500 pessoas. Se tu fala com 30 que tá ali, eu tenho certeza que tem gente já pronta ali no teu Instagram, pronto para comprar. Só que tu tá postando, tu tá alimentando eles, mas eles estão na zona de conforto. Por isso que eles precisam de vocês. Eles estão lá na zona de conforto, eles estão cheios de historinhas, e eles estão com a rotina deles, com a demanda deles, estão ali vivendo. Então, o que, que a gente busca nessa hora de ouro, Samara? Se conectar com essas pessoas. Só que não é você oferecer direto ali o teu programa de coach. Não é você direto ali dizer, olha, eu sou um coach, vamos fazer uma sessão. Não. É você olhar ali para aquela pessoa, você vai fazer uma triagem ali de todas as pessoas que já estão nas suas redes sociais. Tem gente aqui que deve ter, assim, muito mais do que 500 seguidores, que já tem, assim, um movimento bom de pessoas que até interagem, que curte a postagem, que interagem no Instagram, ali nos stories. E eu, hoje, tenho o quê? 1.800 seguidores, né? Gente, eu não gastei mais do que, durante esses 4 anos, eu gastei 1.500 em tráfego pago, foi muito. Eu não uso tanto esse funil, ainda não estou usando tão forte o funil de vendas para captação externa, né, através do tráfego pago. Então, esse é um formato que facilita para a gente que está iniciando, né? Então, ali, você começa a olhar, faz uma lista, pega ali, faz uma triagem das pessoas que já estão acompanhando vocês, certo? Vê as pessoas que estão curtindo, que estão vendo os stories de vocês e que estão já na sua base. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a olhar o Instagram dessas pessoas. Você vai lá, vai olhar, e você vai perceber, essa pessoa, eu quero me conectar com essa pessoa? Essa pessoa aqui, ela tem já algum contato comigo, eu já conheço ela de algum lugar, e eu posso já puxar um assunto sobre essa pessoa? Eu tenho 54, depois comecei agora do zero, mas já tem 54 pessoas aí para você se conectar, né? Que coisa boa. Já tem gente aí para você se conectar, né? Comece com o que você tem. E aí, você vai olhar ali aquelas pessoas que estão no seu Instagram, você vai olhar o perfil daquelas pessoas e você vai começar uma conversa. Fulano, tudo bem? Como é que você está? Ah, vi aqui que você está fazendo isso, que legal, tá tudo bom? Eu percebi. Ah, Samara, eu não conheço essa pessoa, o que que eu faço? Fala que você olhou o perfil dela e que você se interessou pelo que ela faz, pelo que ela trabalha. Olha, eu percebi que você está aqui no meu Instagram, eu percebi aqui que você me acompanha aqui nas minhas redes sociais, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Gente, se conectar, é conversar, é falar com a pessoa. Se interessa, a gente não está servindo as pessoas, a gente não tem algo que pode servir elas, então a gente pode se conectar com elas. E aí você vai lá, vai começar uma conversa, vai perguntar como é que está o negócio, como é que está a carreira. Fulano, percebi aqui que você está assim, tal. Como é que está seu negócio, como é que está a sua carreira? E ali, Samara, todo mundo vai me responder? Não. Lembra a métrica? Eu não vou falar com 30 pessoas para gerar 10 conversas para que 3 pessoas comprem. Então, se a pessoa não responder, não tem problema. Se a pessoa não curtir, não tem problema, vai ficar lá. Tá tudo bem. Aí, se você se sente incomodado por isso, Samara, eu acho muito invasivo, eu não gosto nem que as pessoas venham atrás de mim. Mapeie o seu interno. Busque olhar para o seu interno
Busque olhar aí suas crenças, porque isso, gente, não tem problema nenhum da gente abordar as pessoas. Eu tenho algo extraordinário, eu tenho um ouro nas minhas mãos. Por que não ir até esse cliente e me conectar com ele? E se ele me rejeitar, se ele não quiser uma conversa, tá tudo bem. Eu tive que buscar muito lapidar ao meu interno em raiz de rejeição, porque era muito forte isso em mim, né? Tive que fazer várias vezes as ferramentas profundas, fazer auto-coach em mim, porque toda vida que eu queria mandar essas mensagens, aí eu me ficava frustrada que a pessoa não respondia, aí lembra, primeiro pilar, você vai continuar se mapeando, você vai continuar observando ali. E aí, Samara, depois a pessoa vai dizer, Samara, fulana, tá legal aqui meu trabalho, não tá legal, 90% começa a dizer que não tá bom não, tá? 90% deles, quando eles querem mesmo, eles já dizem logo, não, Samara, não tá legal, não sei o quê. Aí você pergunta se ele tem alguém acompanhando. Você tem alguém te acompanhando? Você tem alguém que te acompanha na tua área profissional e na tua área pessoal? Não, Samara, não tenho. E aí você oferta a sua sessão. Olha, eu tenho algo que pode te ajudar nesse momento. É uma sessão clareza, é uma sessão experimental, uma reunião de alinhamento, onde você já vai ter um direcionamento, você já vai ter uma clareza do que pode estar acontecendo hoje na sua carreira, no seu negócio, e se fizer sentido para mim e para você, a gente vê a possibilidade de avançar juntas. Topa? E já joga essa. A pessoa vai dizer sim, tu já diz logo a tua agenda. Por isso a agenda tem que estar pronta, por isso que você tem que estar organizado lá no primeiro pilar, para que a sua agenda já esteja pronta para esse momento. E ali você vai agendar a pessoa vai para a tua frente. Se você entrar no meu Instagram, você pode ter certeza que eu vou fazer a mesma coisa com você. Alguns de vocês entraram essa semana, né? Me seguiram e eu construí toda uma conversa, toda uma narrativa, né? Me conectei, ó, fulano, a pessoa começou a te seguir, é o melhor momento quando a pessoa te segue. A pessoa te seguiu, ela já tem uma abertura, ela já se conectou com você, ela já gostou de você. Então, dá-lhe as boas-vindas. Fulano, seja bem-vindo aqui no meu perfil, que bom ter você aqui. E aí depois já joga. Como é que está seu negócio? Como é que está sua carreira? Aí a pessoa já vai dizer, ela já te deu abertura, ela já te acessou. Entende que não é a falta do cliente, que não é o mercado que está saturado. Nós que precisamos nos posicionar de verdade, como empresa, como negócio, e fortalecer o nosso setor de vendas. No começo, realmente é um desafio. Você vai sentir pressão, você vai ficar ali, meu Deus, e aí você vai ficar assim meio constrangido. Quer dizer, não sei, pode ser que não seja todo mundo. Eu estou falando do que aconteceu comigo, né? Que eram as minhas crenças e o que eu preciso trabalhar muito forte até hoje, gente. Porque até hoje eu recebo nãos, até hoje tem gente que não me responde, até hoje tem gente que não conversa comigo de forma nenhuma. E tá tudo bem. Samário, que é essa hora de ouro? Façam isso todo dia. Todo dia tirem pelo menos uma hora para vocês se conectarem com essas pessoas. Todos os dias. Botem essa pessoa, botem ali a lista, procure as pessoas que estão com você, né, lhe seguindo, lhe acompanhando, e na sequência você vai perceber que, deixa eu até abrir aqui, para vocês entenderem. Eu vou mostrar na prática, tá? Como é poderoso essa uma hora de ouro, gente. Não é algo assim que, Samara, não é uma coisa que será que eu vou só perder meu tempo? Não vai, gente. Agora vai ter gente que não vai responder vocês, tá? Tá tudo bem. Eu vou até abrir aqui uma das nossas colegas aqui, né? Entrou no meu Instagram, né? E ela falou, né? Exatamente comigo. Ela começou a me seguir, né? Eu vou mostrar porque não tem nada que exponha ela. Eu não sei nem se ela está aqui, que é a Ana, né? Maravilhosa, Ana Fernando. Amei demais o Instagram dela, né? Deixa eu até abrir aqui para poder compartilhar com vocês.
Vocês estão vendo a minha tela? Ó, ela chegou no meu Instagram, né? E ali eu botei, olá, Fernanda, como é que você tá? Seja bem-vinda ao meu perfil. Ela disse, obrigada, coach. E eu parabenizei ela, né? Boa noite, Ana Fernanda. Passando aqui para te dar os parabéns pelo seu trabalho, né? Você está fazendo no Instagram. Gente, eu coloquei aqui porque eu fui lá olhar o Instagram dela. Eu fui lá, eu me interessei verdadeiramente. É uma pessoa que está me seguindo. Então, eu fui lá, olhei o Instagram, gostei demais do movimento, o que ela estava fazendo, né? Olhei ali o que recomendo, uma mulher maravilhosa. Eu não tenho certeza, eu acredito que ela é angolana até, se ela estiver por aqui, não sei. Mas, assim, eu amei a energia dela, a forma, e eu falei realmente porque eu gostei. Não façam isso se você não gostar, tá? Não façam. Olhou o Instagram da pessoa está fechado, não precisa você seguir para poder ver a pessoa, não, tá? Se tiver fechado, tudo bem, dá só as boas-vindas para a pessoa. Dá para você ir lá e mandar só a mensagem, não sigam. Mas se está aberto, é uma profissional, você vai lá, dá as boas-vindas e parabeniza. O que eu botei? Me conta, como é que tá teus negócios? Como é que tá as coisas? Aí ela me contou. Samara, eu estou revendo, estou repensando, estou estruturando, estou na minha jornada de conhecimento. Eu fui lá, botei coisa boa, Ana. Mandei 2 áudios, os scripts que eu tenho, né, que eu busquei formatar, que eu busquei aprender cada vez mais para poder me conectar com essa pessoa. Quando você manda o áudio, a pessoa sente a sua energia, sente a sua presença. E aí eu perguntei para ela se estava acontecendo isso com ela, como é que estava o negócio dela. Ela mandou outro áudio, e aí eu peguei e fiz o quê? Solicitei, disse para ela que eu poderia, né, que fazia sentido, que se eu teria, assim, algo para passar para ela de um funil de vendas, porque eu sei como é desafiador a gente escalar, ter previsibilidade no faturamento, e que eu via ela como uma pessoa bem à frente, porque ela já estava em movimento, e que para mulheres como ela, alinhada comigo, eu poderia estar tendo uma reunião mais profunda, e se ela se organizasse, a gente pudesse estar juntas, né? Se ela toparia. E ela disse, eu começo hoje o segundo módulo, né, do Formação em Coach, às 3 horas eu estou na Angola, pode ser? Aquela já confirmou. Ela perguntou para mim se poderia ser às 3 horas, aí eu disse que segunda tinha disponível, e aqui ela já está confirmando, eu nem respondi, ela abriu aqui, depois eu vou responder quando terminar. Acabou. Samara, mas é todo mundo? Não, gente, a gente manda para as pessoas, tenta falar com algumas, e alguns não respondem. E não tem problema nenhum, entende? Como nós já temos clientes esperando pela gente, pessoas já que a gente já pode se conectar, que a gente já pode trazer essas pessoas para perto da gente, e o que acontece muito é exatamente, às vezes, esse medo de errar, de levar o não, da pessoa não querer, não querer nosso produto, nosso serviço, tá tudo bem. Se está te travando isso, você já sabe o que você precisa fazer. Coach integral sistêmico já sabe o que precisa fazer. Trabalhar o seu interno. Então, essa é a hora de ouro. Tirem todo dia 1 hora. Samara, não dá para me tirar 1 hora. Tira 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, de noite. Começa com 10 e depois com 10. Mas não deixem de se conectar com essas pessoas, gente. E isso aqui que eu estou dando para vocês, eu precisei, assim, buscar curso, errar, fazer errado, com medo. Aí eu fazia, passava uma semana, não fazia de novo. Aí eu ia para a minha sessão e mandava trabalhar isso em mim. Aí eu ia fazer as ferramentas, fazia os rotineiros. Eu não aceito eu ficar nessa frustração, eu não aceito eu não ter as minhas ferramentas e eu não conseguir ali aplicar. Então, para a gente poder realmente, de fato, avançar, a gente precisa olhar para isso. Então, essa é a hora de ouro, tá? É extremamente importante. Façam a métrica de vocês, tá certo? Não acho que vocês vão converter em vendas todo mundo que fala com vocês, tá? Até hoje, muitas pessoas da minha família não entendem o que eu faço. O meu próprio esposo nunca foi para o método CIS, né? Ele não se conecta muito com o nosso mundo método CIS, Febracis, e tá tudo bem, mas ele acredita, ele vê o resultado, ele vê, mas ele não se conecta. E não tem problema. Entende como quando a gente entende do que a gente está fazendo,
e do que a gente acredita, que as pessoas que estão ao nosso redor não precisam acreditar, mas eu tenho que ser a primeira que eu preciso acreditar no que está acontecendo, porque sem isso, a gente não cria estrutura, né? A gente não cria essa conexão genuína com o que a gente está fazendo. Ok? Vamos para o pilar 3. Não sei se eu estou falando muito rápido, que tem hora que eu falo um pouquinho. Vamos para fechamento com segurança. Né? Fechamento com segurança. O que é isso, Samara? Fechamento com segurança. Primeiro, é olhar para quando... Pronto, Samara, eu já organizei minha agenda, já separei ali minhas horas de ouro que eu vou separar para captar as pessoas, e agora eu tenho que ir para frente desse cliente, não é verdade? A gente já profetiza que ele é o cliente, que ele vai fechar. Vocês têm que entrar logo assim, na sessão com a pessoa. E aí, lembre-se que na sessão, vocês têm que trazer muito essa jornada do que eu entendi, porque eu ia para a sessão experimental, para a reunião de alinhamento, e não entendia que tinha começo, meio e fim. Eu sabia que tinha um começo e um meio, mas o fim eu ficava um pouquinho assim, como é que apresenta esse valor, como é que apresenta o meu preço, os meus pacotes, os meus produtos. E aí eu comecei a entender que eu perdia muito tempo colocando pessoas na minha frente também, mas na hora de tentar fechar ali o processo, aí eu digo, opa, tem outra coisa aqui para me mapear, tem outras crenças aqui, financeira, de merecimento, que na hora que eu ia cobrar, eu gaguejava, dava logo um frio na barriga, ou então eu nem falava, eu esperava a pessoa falar. E aí é outra coisa que não funciona. Você colocar a pessoa na sua frente e no final você não liderar ali no final e entender que você tem o ouro e que você vai precisar abrir essa porta de possibilidade para esse novo mundo que a pessoa pode entrar. Então, para mim, também foi muito importante esse pilar, né, da segurança, desse fechamento, de você fazer realmente, de fato, com segurança. Eu tinha muito esse medo de parecer invasível, não sei se vocês sentem isso, né? Se eu cobrar aqui no final, a pessoa pode achar que eu quis só botar ela na minha frente e forçar uma venda. Mais uma vez, tem crença aí para mapear, né? E eu travava, né? Eu fazia ali a sessão, e aí no final eu não conseguia dar o preço, eu me frustrava, né? Eu observava ali que eu entregava algo, eu dava um direcionamento para a pessoa já, mas eu acabava pecando muito nesse fechamento. E até que eu percebi que eu não estava sabendo fechar, né? Eu não estava sabendo fechar. A Andressa, né? Deixa eu até ver aqui que eu não estou acompanhando muito o chat, né? Você descobriu suas crenças financeiras nesse sentido, Samara. Exatamente. Foi exatamente quando eu descobri que quando eu gaguejava para falar o preço, não fazia muito sentido. Eu disse, não, tem coisa aqui que eu preciso trabalhar, tem crença financeira que eu preciso trabalhar. E quando eu gaguejo para dar um valor, principalmente quando eu tinha empresa, eu dava o valor tranquilamente, só que tinha a imagem da empresa. Aí eu era a empresa, então ali eu percebi que quando o cliente dizia não ou não queria, o meu medo era esse, dele dizer não e não querer. Então eu nem ofertava, eu nem dava o meu preço, porque eu ficava com medo dele dizer não. Então era melhor eu nem dizer, esperar ele dizer primeiro. E ali eu realmente percebi que eu precisava mapear mais, tinha crença aí, tinha um drive errado na minha mente, que estava realmente me atrapalhando para ofertar o meu produto, o meu serviço. E outra coisa também que eu percebi foi a condução. Eu não sabia fazer essa condução da sessão, né? Eu pensava que aquele momento ali era para deixar em aberto. A gente sabe que precisa dar o preço. Só que eu não sabia como perguntar. Eu ia dizer o quê no final, né? Eu ia dar aquele valor, mas como é que eu ia puxar aquele gancho? Então, assim, eu comecei a buscar mecanismos, formas de tentar mapear, porque se você vai para não sei se vocês já fizeram a cursos de vendas da Febracis, né? Mas sempre tem ali um script, tem um passo a passo, né? Tem algo que você consegue
fazer que é muito mais confortável, além de você simplesmente dar só o valor. Então, eu percebi que eu não estava conseguindo ali, durante a sessão, conduzir o meu cliente com firmeza, né? Com medo ali dele simplesmente não querer tomar aquela decisão, né? E o que foi que eu pensei? Eu não posso esperar dele dizer que quer continuar, porque ele está na zona de conforto. Eu já entendi aqui o que ele está comentando, o que ele está falando, ele não já tem pontos que ele precisa tratar, ele precisa melhorar, então eu entendi que ele não ia sair daquela situação. Ele está vulnerável ali na minha frente, né? Ele está cheio de dúvidas, né? Ele está ali sentado na minha frente dizendo tudo o que está acontecendo, o estado atual, onde é que ele quer chegar, que ele tem vários impedimentos, então não tem como achar que o cliente vai dizer para a gente que quer. E aí eu achava que era o que não tinha dado a sessão direito. Eu disse assim, eu não impactei esse cliente. Eu não deixei ele assim, uau, né? Para ter aquele uau no final. Não, eu não gerei esse resultado. Por isso que ele não está querendo o meu produto, o meu serviço. Mas, na verdade, não. A gente precisa liderar essa venda. E aí, quando eu entendi isso, eu disse, não, eu preciso conduzir aqui, porque eu fazia isso. Se você vai para qualquer lugar que o vendedor é bom, ele fica ali buscando de todas as formas negociar, e ele oferta um valor, e depois arranja outro, e depois diz não sei o quê, e você sai achando bom. Você pagou e ainda acha bom. E quantas vezes a gente vai para um local, a pessoa só dá o preço e a gente sai, e a gente nem compra e depois fica, por que eu não comprei? Aí vai para outro lugar, às vezes até mais caro, mas a pessoa foi tão boa, e a gente disse que não tinha dinheiro, ele disse que passava no cartão. Aí a pessoa disse que, mas o cartão eu não tenho todo, mas você pode passar aqui uma parte e o outro você faz no boleto, não é assim? Mesma coisa que a gente precisa fazer aqui. Você precisa ter estrutura de pagamento. Tenha uma estrutura de pagamento para que você tenha opções para o teu cliente. Hoje é muito desafiador o cliente querer pagar no Pix, principalmente porque a gente tem um valor um pouco mais elevado. Então, assim, eu preciso ter uma estrutura de pagamento. Então, se você não usa hoje uma estrutura de pagamento, recomendo. Busquem plataformas que possam dar esse auxílio para vocês. Então, eu uso já há mais de 2 anos uma plataforma que é maravilhosa. Quem quiser pode até me chamar lá no Instagram, eu posso passar para vocês, tá? Mas, assim, tem N plataformas, tá? Essa é uma das que eu uso. Eu só recomendo que vocês usem algo para que você dê opção para o cliente no cartão de crédito, para que você dê opções para o cliente no boleto. Dá para fazer isso, porque o cliente não está contigo, ele não está ali no processo, então ele pode também pagar ao longo do processo. Depende também como é que está hoje para você. Né? Eu conseguia fazer dessa forma, para não perder ali o cliente, para não deixar com que ele continuasse na zona de conforto dele. Quando você tem uma estrutura de pagamento, você tem ali o contrato com o cliente, também tem contratos no modo digital, recomendo muito vocês buscarem, de assinatura eletrônica, que aí fica bem mais interessante, que você facilita muito mandar ali já o contrato para o cliente, pagamento e formas de pagamento. Então, no final, eu buscava trazer o seguinte, fiz lá o processo, né? A pessoa chegou, eu fui ali, fiz ali um gancho, né? Criei rapport com a pessoa, elogiei, e aí ela veio, aí eu faço ali a ferramenta, e aí no final faço PPS profundas, trouxe consciência, ele entendeu onde é que está, o que ele quer, o que está dando problema. O que eu vou dizer? Samara, o que você diz? Vou pegar aqui o Paulo Henrique. Paulo Henrique, muito legal, tudo que você compartilhou. Eu vejo que você precisa de ajuda. Estou percebendo que você está precisando de ajuda. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou te explicar como é que funciona o meu acompanhamento e a gente combina aqui uma coisa, tá certo? Se fizer sentido para você, a gente segue para o próximo passo, tá bom? Mas se não fizer sentido para você, tá tudo bem, nós vamos continuar como colegas de trabalho, colegas de jornada, mas eu posso pedir a tua objetividade para o sim ou para o não? Posso contar contigo, Paulo? Pronto. O que eu acabei de fazer com o Paulo? Ele me autorizou a mostrar meu produto, meu serviço. Aí a minha autoconfiança aumentou. Entende? Aí o gancho, aí foi o gancho.
ele me autorizou a mostrar meu produto e serviço. Agora o Paulo vai ter que ver como é que é o processo. E aí eu vou mostrar, Paulo, nós temos algumas opções, que é o seguinte, você pode vir comigo, aqui tem um pacote que eu tenho, que é o individual, que é o meu produto mais premium, e aí é uma estrutura de valores e de planos de pagamento. Recomendo muito para vocês terem isso, tá? Criem programas e pacotes. Eu sei que a gente é orientado muito a fazer o de 12, mas, gente, eu já fiz de 8, eu já fiz de 6, e depois eu completei e fiz a pessoa renovar. Então, assim, é o que eu fiz desde o início para poder flexibilizar e não perder, porque em 6 sessões vocês podem ter certeza que transforma a pessoa. Não tem nem a identidade ali, você já trouxe um resultado fantástico para a pessoa. E está tudo bem. Então, dá para você fazer também isso. E aí, eu também, hoje, eu tenho o grupo. Então, Paula, eu tenho a opção daqui do Master, onde você pode entrar por esse valor, são 12 encontros, você vai estar mais perto de mim. Mas eu também tenho essa outra opção aqui, que é o grupo, que é o Team Coach, você vai também estar junto comigo, só que junto com outras pessoas, você vai ter o mesmo formato de ferramentas, do resultado que você quer, você vai ter nos dois. Agora, o que fica melhor para você hoje? Esse que é desse valor ou esse que é desse valor? E a gente faz aquela pausa que a nossa coach extraordinária falou por último na comunicação. Faz aquela pausa e deixa a pessoa responder. Aí ele vai dizer, eu vou pensar, não. Aí, na verdade, o Paulo não vai dizer que vai pensar. Lembra que eu perguntei para ele por sim ou por não? A pessoa diz sim ou não, gente. Você já conseguiu trazer uma consciência para a pessoa. É raro as pessoas que vão dizer depois. Ela vai dizer, não, Samara, eu realmente quero muito, mas ela vai dizer qual é a objeção. Ela vai já entregar para você qual é a objeção naquele momento. É o cartão, eu queria muito, mas isso aqui não entra para mim. Aí é quebra de objeção. Eu não vou conseguir trazer aqui para vocês por conta do nosso tempo, mas aí entra outra parte, outra etapa do processo, que é você saber quebrar ali as objeções. E tudo isso só vai acontecer, lembra do primeiro pilar? Se eu tiver fortalecido a minha base. Porque se eu achar que eu estou forçando a venda, já perdi o cliente. Se eu achar que eu estou incomodando a pessoa, eu já perdi o cliente. E aí eu estou deixando de ajudar aquela pessoa e tirar ela da zona de conforto, porque ela está na zona de conforto. Eu vi que ela precisa de ajuda, eu vi que ela está precisando do que eu tenho, se realmente estiver precisando, tá, gente? Já tive pessoas que vieram para minha frente e disse, não, você precisa de um outro profissional, XYZ, não que a gente não possa ajudar, mas às vezes é uma coisa muito específica, é muito raro, mas acontece, tá? Então, a gente precisa também ter essa consciência. Mas 90% precisa. Então, eu posso ali quebrar as objeções e buscar trazer a consciência para o meu cliente. Mas eu só não vou conseguir aqui fortalecer mais com vocês, mas eu acredito que só com isso aqui já vai ajudar muito vocês. De vocês conseguirem entender que você precisa liderar a sua venda. Lidere a venda. Não estou conseguindo liderar minha venda, já sabe o que vocês precisam fazer. Né? Ali, né, no final. Se está com medo, né, se está gerando de alguma forma o medo de falhar, se está dando a insegurança, né, busquem ir atrás exatamente disso, né? Porque vocês vão ouvir muitos nãos. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum, que vai chegar no sim. Você vai escutar ele. Só se precisa só resistir até chegar lá. E você vai se corrigindo, vai ajustando e vai ajustando seu emocional para que você não se sabote, né? Vai ajustando sua agenda, você vai ali trazendo isso para você plantar dentro de você essa missão, né? Que nem todo mundo vai comprar, mas que vão lembrar de você depois. Hoje, gente, de 3 anos para cá, eu tenho clientes que estão comigo há 3 anos. Eu tenho clientes que estão comigo há 2 anos e renovam. Poucos clientes não renovam comigo. Por quê, Samara? Porque quando ele está terminando, aí já é outro processo de venda. E eu já tenho que começar a pensar nessa estrutura. Porque se o cliente ele alcançar aquele resultado, ele já vai ter o próximo desafio, ele quer ir para o próximo nível, ele quer ir para a próxima coisa que ele quer resolver, ele quer alcançar, né, de resultado.
e aí eu vou estar lá junto com ele. Então, eu tenho a maioria dos meus clientes não passa por mim por menos de 2 processos, eles renovam no ciclo, porque aí já é outro processo de venda. Entende que vocês têm um produto, um serviço na mão de vocês, que tem recorrência, existe recorrência no que a gente faz. Não acho que o cliente vai ficar só 12 sessões com vocês. Se você achar que vai, vai. Mas se você entender que é um negócio, que ele vai renovar, e ele vai renovar, e ele vai renovar, aí é muito mais fácil você renovar um cliente que já está ali, porque ele já está tendo resultado, do que você fazer o próximo cliente. Então, além do que... Estão entendendo onde é que eu estou chegando agora? Por que eu estou fazendo os 15, 20 mil? Porque a gente entrando e a gente ficando e renovando. Então, eu tenho a base ali, girando com os recorrentes, e eu tenho os que estão entrando. E aí eu vou fortalecendo isso dentro do meu negócio. Não é assim no negócio de qualquer ramo? Mesma coisa tem que acontecer com a gente. Por isso que eu preciso tocar cada vez mais na tecla de vocês. Vocês são um negócio. Vocês são um negócio. Nós temos que nos comportar como esse negócio, que é, para mim, um dos mais impactantes que o mundo precisa. Né? A gente tem que puxar para a gente tem que ter isso na veia, com propósito. Né? Entender, né? Lembrar do nosso papel, lembrar com clareza, né? De que eu preciso, tudo que que não está dando certo no meu negócio agora, o que eu preciso corrigir? É vendas? É marketing? Não, Samara, eu já estou mexendo muito no meu marketing. Realmente, esse fechamento aí com confiança é o que está faltando. Eu já estou fortalecido na primeira base, no primeiro pilar, já está a base firmada, eu já estou fazendo os rotineiros, eu estou tendo resultado da minha vida, eu preciso captar cliente, eu realmente não estou indo atrás de cliente. Então, você já sabe o que você precisa fazer agora, qual é o pilar que você precisa executar. Não, Samara, eu estou indo atrás, eu tenho um processo de vendas, eu preciso ir atrás dessas, eu já estou indo atrás dessas conexões, eu faço meio parecido que você já faz, mas na hora que o cliente vem para a minha frente, eu não estou sabendo fechar, não tem problema. Agora você já sabe que é isso que você precisa trabalhar cada vez mais, né? Precisa fortalecer. O valor, né? Jussara, o valor do processo que estão começando agora, eu realmente não sei te informar, não sei se a equipe SCIS, né, do SCIS consegue contribuir contigo, mas assim, hoje, Samara, quanto é que você cobra hoje nos seus processos? Hoje eu comecei, para vocês terem uma noção, tá? 4 anos atrás, como eu estava na casa da minha mãe, mais confortável e tranquila, e não tinha tanta preocupação, né, para poder fazer, assim, a conta, e eu também não sei como é que vocês estão hoje, mas eu vou trazer a minha realidade do que eu fiz, tá certo? Gente, eu cobrava R$ 1.500 para dar 12 sessões. Porque eu queria me mexer, eu queria fazer, eu queria me movimentar. Então, eu não me prendi muito ao valor. Lembra que eu falei para vocês? Eu gaguejava, eu não conseguia dar o preço. Era para cobrar 5, mas eu não conseguia dizer 5. Eu vou dizer 1.500 com convicção. Aí eu fechava. Aí aquele ali tinha resultado. Aí o que eu fazia? Aumentava o preço no próximo. Então, eu sempre fiz isso. Eu ia aumentando. Eu aumentei para 2.000. Aumentei para 2017. Né? Eu também cobrava 1.500. Pois é, ali já era 2021, meu. Em 2021 eu ainda estava cobrando 1.500. Para vocês terem noção. Né? Eu trocava de coisa, serviço. Lembra um negócio, a gente não faz permuta no negócio? Então, eu estava fazendo permuta também. Fazia, trocava o serviço, o que você tem aqui? Vamos fazer aqui um negócio, vamos ver o que dá para fazer, né? E hoje, quanto é que você cobra, Samara? Quanto é para uma pessoa fazer um processo com você de 12 sessões? Hoje eu cobro R$ 10.000 no parcelado, você pode parcelar em 12 no cartão de crédito, também faço para você no boleto bancário, em 6 parcelas, ou você pode fazer no Pix, que aí eu dou aqui você vai ter um diferencial que é R$ 8.000. Pronto, hoje é o que eu cobro. Só que eu também tenho o meu grupo. Então, dentro do grupo, aí já é um ticket menor. Aí eu tenho programas de
6 meses, eu tenho um programa de 1 ano. Samara, você tem programa de 1 ano? Tem, gente. Nós temos ferramenta para uma pessoa passar no mínimo 3 anos com a gente. No mínimo. Se você fez só formação, você tem no mínimo. Por quê, Samara? Porque eu posso repetir a ferramenta. A pessoa vai precisar de novo, vai precisar de novo. A mesma ferramenta não tem problema. E a pessoa vai crescendo, ela vai crescendo ali. Então, hoje eu tenho pessoas que estão tanto comigo no meu primeiro programa em grupo, que também foi outro processo que eu precisei fazer, porque, gente, para mim estar aqui hoje, com 82 pessoas, foi muito processo na minha vida. Porque uma parte também que eu não falei da minha história é que eu tinha muito vergonha de falar em público, muito medo que você não tem noção. Eu tive que quebrar a crença. Quando eu fiz o método CIS, eu fiz o orador e palestrante e me arrependi depois de ter feito, de ter pago, porque eu não sabia o que eu ia fazer lá, porque eu não conseguia fazer uma reunião com ninguém, eu não conseguia, não dava. Eu tinha na época um sócio que falava muito bem, e eu botava ele para fazer as coisas, e eu não queria saber disso. Eu fiz o palestrante oradores há 10 anos atrás, quando eu fiz a grade, mesmo assim ainda fiquei travada. E perdi muitas oportunidades por conta disso. Então, foi muito processo. Gente, é muito processo para mim estar aqui na frente de vocês. Porque depois que eu entendi que, na verdade, o que eu tinha não era medo de falar em público, era o medo da rejeição, era o medo de errar, o medo de falar algo que não devia e ficar com medo que a pessoa ia achar, ia dizer sobre mim, aí eu entendi que aquilo ali ia parar o meu fluxo da minha missão, que ia chegar uma hora que eu ia precisar estar aqui junto com vocês, né? E estar com meus clientes hoje no grupo. Tanto é que quando eu tentei fazer o grupo em 2023, eu tentei fazer a primeira turma, eu não consegui fazer a primeira turma. Eu realmente não, eu travei. E era poucas pessoas, só eram 8 pessoas, que era o Team Coach, começo, meio e fim, né? No normal, no tradicional que todo mundo conhece. Na quarta sessão eu travei, levei todo mundo para o individual só para terminar. Eu queria me livrar desse negócio, que eu não conseguia, me travei total. E era online, mas aí eu fui o quê? Fui mais uma vez trabalhar a minha mente, mapear, opa, tem crença aqui, eu não aceito essa historinha. Aí eu fico, se fosse o cliente, o que é que eu ia, se fosse o coach, o que é que eu ia fazer? Aí eu busquei, mais uma vez, quebrar isso. E hoje eu tenho meus diamantes maravilhosos, extraordinários, são mulheres que eu amo, né, que estão comigo desde setembro, quando eu abri. E hoje eu tenho uma outra estrutura também, que eu também não vou conseguir passar aqui por conta do tempo, gente, porque senão não vou conseguir dar o quarto pilar para a gente encerrar. A Giovana já abriu até a câmera aqui, vai dar certo, viu, Giovana? Não, mas eu não estou botando o tempo, não, viu? Eu só apareci porque eu sei assim, a equipe pode me ajudar, eu vi. Pronto. Não me comprometa com eles, não. Pronto, obrigada, viu, Giovana? Gente, outra coisa também que eu busquei adaptar também através dos meus mentores, dos meus coaches, e entendendo todo esse mundo, estando imersa 100% três primeiros anos do meu negócio, foi que eu não preciso fazer um team coach começo, meio e fim. Onde é que tem dizendo que é para fazer um team coach começo, meio e fim? As ferramentas, elas estão totalmente... A gente não tem uma sequência de ferramentas, assim, de fato. A gente não aprende que a gente tem que usar de acordo com a demanda, de acordo com o que acontece ali na sessão. Então, hoje eu faço que não tem essa começo, meio e fim. A pessoa pode entrar a qualquer momento. Então, a todo momento, eu estou vendendo para a pessoa entrar. E aí, eu criei uma estrutura para que isso acontecesse. Uma forma de fazer um onboard correto dessa pessoa. O que eu preciso fazer antes dela entrar dentro do grupo, para dar só um refinamento ali e ela entra no fluxo como todo mundo. E dá para a gente fazer isso, né? Dá para a gente conseguir fazer. E aí, Samara, aí eu tenho agora planos de 1 ano, eu tenho um plano de 6 meses e eu tenho um plano trimestral. Então, isso facilita a entrada da pessoa. Depois que ela entrou, ela renova. Aí vem a minha missão, de fazer a pessoa conseguir chegar no resultado dela e ela vai renovar. E glória a Deus, né? Que graças a Deus até agora, eu estou com 16 pessoas desde setembro,
isso, e elas renovando, já terminando o primeiro ciclo de 6 meses, aí já tem delas que renovou para 1 ano, tem delas que renovaram para 6 meses novamente, e ali eu estou na recorrência, esse sim, né? Qual é o valor do grupo? Pronto, hoje eu tenho o pacote do anual, que aí você passa 1 ano comigo, você vai ter sessão toda semana comigo, isso é o que eu cobro, tá, gente? Eu ainda estou no meu processo, tá? Eu estou cobrando hoje esse valor individual, porque eu estou no meu processo. Eu quero cobrar 30, eu não estou conseguindo ainda cobrar esses 30, eu estou mapeando o que está acontecendo aqui na minha mente. Eu preciso ir para frente, eu preciso continuar mapeando a minha mente, porque tem a crença que ainda que eu preciso ajustar. Por isso que eu chamo o meu programa de lapidação, porque a todo momento nós estamos nos lapidando. A gente não vai parar de estar nessa evolução, de estar nessa crescente, né? Então, no grupo hoje, só para vocês terem uma base, tá? Hoje no grupo, no anual eu estou cobrando 7 mil, no semestral eu cobro 5 e no trimestral eu cobro 2.500. Aí eu faço isso exatamente para a pessoa ver que o benefício é 1 ano. Entende? E aí a estratégia. Aí eu não vou conseguir trazer mais coisas aqui para vocês por conta do tempo, gente, mas é muita coisa que dá para a gente fazer, que vocês têm um negócio na mão de vocês. Eu acho que agora vocês entenderam. Vocês têm um negócio na mão de vocês. E para que eu chegasse aqui hoje, eu apliquei, eu precisei realmente, de fato, buscar os meus mentores, eu precisei investir no meu negócio. A todo momento, gente, eu estou em mentorias, eu estou buscando coaches que estão dando certo, eu estou buscando pessoas que estão já nesse fluxo, e eu vou lá e estou nos mastermind deles, eu vou lá e faço essa conexão, porque eu estou vendo eles fazendo ali. Então, se eu estou vendo eles fazendo, eu vou lá e faço também, né? Eu vou vendo quanto é que eles estão cobrando, e eu vou lá e eu faço também, e aquilo ali vai me fortalecendo. E aí vira uma grande conexão entre nós. Então, assim, não se apeguem. Lembra que eu cobrava 1.500? E hoje eu consigo cobrar isso e a pessoa me paga na sessão, tá, gente? Não é para depois, é agora. Cadê o cartão? Bora passar, cadê o Pix? Aí é o processo de venda. E aí, quando você tem cada vez mais autoconfiança, você começa a entender. Não é assim, quando a gente vai para os cantos, a pessoa nada tem que pagar. Mesmo online, você já pode conseguir fazer com que o teu cliente já consiga te dar esse resultado e já fechar com você e já estar nessa jornada, né? Assim, eu fico muito feliz porque a cada momento a gente vê os ganhos dos nossos clientes. Eu tenho uma cliente agora que entrou ano passado e ela queria o conjugal, resolveu o conjugal, e ela, uma moça nova, não namorava e queria casar. Eu digo, vamos botar isso no mapa, no Mural da Vida Extraordinária, vamos trabalhar em cima disso. Quando foi em janeiro, ela conheceu o rapaz, em fevereiro ela namorou, em março ela noivou, e em maio agora eu estava no casamento dela. Está até lá no meu Instagram, se você for lá, você vai ver. Mas por que, Samara, que você conseguiu fazer isso? Nós temos essas ferramentas incríveis, extraordinárias, que mudam vidas. E ela já está grávida. E ela tinha uma preocupação enorme. Meu Deus, como é que eu vou... Samara, eu digo, não, faça a carta, vamos fazer aqui a carta do perdão, vamos mapear aqui o que você precisa perdoar do seu passado. Fiz a carta, botei ela para fazer as ferramentas, bote no seu mural, faça o exercício. E ela dizia, Samara, isso não funciona. Vai funcionar sim, faça, só faça. Faça, e tá aí. Extraordinária, né? Já com exatamente o que tinha no mural. Por quê? Porque eu faço isso, eu sei que eu acredito. Quando eu conheci meu esposo, eu botei como é que eu queria que ele me pedisse em casamento, eu botei a aliança que eu queria ser pedido em casamento, né? Eu botei o homem de Deus, eu botei no meu mural e aconteceu comigo. Entende como é importante você fazer as ferramentas, fazer o seu mural e buscar atingir suas metas, seu objetivo, que você vai fazer o seu cliente ir também para esse lugar. Também conseguir alcançar isso. E aí, para encerrar, nós temos o quê? Pilar 4. Esse também é muito maravilhoso, principalmente para quem quer trabalhar com empresa.
que é o posicionamento como um coach de negócio, que é você começar a usar principalmente o SCIS, né, me ajudou muito. Hoje eu trabalho online, eu trabalho de casa, eu trabalho muito focado para mulheres, que eu busco, né, me conectar muito com mulheres, porque para mim é uma missão, eu gosto de estar com elas, eu gosto de estar nessa conexão com essas mulheres maravilhosas, mas no começo, até hoje também, eu atendo empresas. E aí, quando eu comecei a fazer os primeiros clientes de empresa, eu usei muito o SCIS como um sistema estratégico. Eu não sei se vocês já viram e já usaram as ferramentas das avaliações online. Então, nós temos ali a matriz de decisão, nós temos as avaliações para que a gente possa fazer ali com o colaborador das empresas. Então, a primeira empresa que buscou se conectar comigo, ela já tinha feito um processo comigo, individual, um tempo atrás, e ela, Samara, tem uma psicóloga que está atendendo meus colaboradores, eu nem sabia que tinha esse serviço, aí eu vou trazer para vocês, porque muitos de vocês podem não conhecer esse tipo de serviço e essa forma de trabalhar nas empresas. Normalmente, lembra que eu não gostava muito de falar em público e ainda tinha minhas crenças? Então, há 4 anos atrás, eu ainda tinha isso. E eu não queria atender empresa, porque eu sabia que eu ia ter que fazer em grupo. Aí eu disse, não, em grupo eu não quero fazer em grupo. E aí eu acabei me esbarrando em outra forma de trabalhar, para não deixar de trabalhar com as empresas. E aí, como foi? Quando eu olhei, que eu comecei a analisar ali o SCIS com as ferramentas das avaliações online, como eu venho de liderança, tive empresa, né, formava muito equipes, eu disse, olha, isso aqui é muito importante para a empresa, isso aqui dá para que eu consiga atender os colaboradores. Mas aí ficou, né, essa opção. E aí eu peguei, fui chamada por uma ex-cliente que tinha passado por mim, ela disse, Samara, tem uma pessoa que é uma psicóloga, ela atende os meus colaboradores individualmente, e para poder ali fazer uma ativação emocional e tudo, e eu queria saber se você faz isso, porque ela não vai poder dar continuidade ao projeto. E aí, na época, a psicóloga tinha cobrado R$ 700 para atender 15 pessoas na empresa e ficar a cada 15 dias e 2 dias na empresa. Então, no total, seriam 4 dias no mês para passar o dia inteiro atendendo essas pessoas numa sala individualmente, para trabalhar ali o emocional, para trabalhar ali a pessoa, e cada um tinha 30 minutos a 1 hora com essa psicóloga. E aí eu lembrei do formulário, eu lembrei das avaliações do SCIS, eu disse, eu posso usar as avaliações aqui. Aí eu fui conversar com ela, e aí eu peguei e disse, olha, 700 não dá, eu não vou conseguir, mas 1.500 eu venho. Queria me movimentar, queria usar as ferramentas, né? Queria aplicar. E aí, mais uma vez, foi um desafio, e aí eu fechei um contrato com ela de 6 meses, e aí, por conta da estrutura que eu já venho, né, do empreendedorismo, eu disse, não, eu não posso fechar um mês, eu tenho que fechar um programa, alguma coisa. Eu disse, olha, eu vou fechar com você 6 meses, e a gente vai aqui conseguir trabalhar juntas. Só que eu venho por 1.500. E ela sabia do resultado que ela tinha tido, e ela concordou, e a gente começou. Gente, o que eu fiz estrategicamente? Se você tiver essa oportunidade para fazer isso, eu vou trazer o que eu fiz, tá? Eu não tinha expertise, eu não sabia usar muitas ferramentas, né? Então, quando eu pegava o cliente ali individual, a gente não tem tanta experiência no começo. Então, o que eu fazia? Eu fazia as avaliações com eles, eu dava a devolutiva, mas como ela deixava eu ficar muito tempo com eles, eu fazia as outras ferramentas também. Aí eu fazia o MAS, eu fazia as outras ferramentas para exercitar. Aí, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de fazer o MAS. Aí eu pegava o dia inteiro fazendo mais com todo mundo. Se fosse 10 pessoas, eu fazia o mais com 10 pessoas. Eu chegava rouca em casa. Mas é treino. Eu estava treinando ali. Por quê? Porque eu queria ficar afiada para quando eu fosse lá para o meu cliente que está me pagando, eu fizesse bem feito. Mas foi uma oportunidade que eu tive e foi uma visão que eu tive. Eu estou trazendo aqui porque pode ser que você esteja tendo já oportunidades com pessoas que você já pode estar tendo clientes que já estão lhe acessando. Gente, entrega mais, não se apegue só a essas 12 sessões.
vocês estão ainda praticando, para quem está, né? Vocês ainda, se você não se sente perito, se você ainda precisa, não se sente seguro, aproveita as pessoas que já te deram sim. Elas já estão comprometidas contigo. Ah, já teve cliente no começo que eu fiz 15 sessões, 16, 18, eu disse, ó, eu vou lhe dar um bônus. Mas é porque eu tinha feito a ferramenta que não tinha dado certo. Eu digo, eu preciso aperfeiçoar aqui essa ferramenta, eu preciso refazer ela de novo. Então, como eu tinha feito no começo do processo, eu vi que eu podia fazer de novo, eu repetia ela e aqui, ali gerava os meus resultados, porque lembra que é uma empresa, cliente satisfeito, ele traz mais cliente. Cliente com resultado, ele traz mais cliente. Então, se eu fazia isso lá na minha outra empresa, quando eu buscava que o meu cliente ficasse satisfeito, que ele realmente, de fato, ficasse contente para ele dar, sim, o depoimento, né, para ele mandar mais cliente, então eu dava mais bônus, mais sessão, mais hora, o que eu tivesse de acesso, até hoje eu busco fazer isso, né? Quando eu percebo, opa, posso dar aqui mais um bônus, eu posso dar aqui algo, e ali a pessoa vê que você está realmente, de fato, querendo o resultado dela. E aí, voltando, né, por conta da empresa, quando eu comecei a atender lá, essas avaliações, gente, é maravilhosa para entrar nas empresas, principalmente a matriz de decisão. A matriz de decisão eu usava muito, hoje eu não uso tanto, porque eu busco realmente estar mais conectada com as mulheres, eu tenho buscado mais, mas quando eu estava mais nesse fluxo das empresas, porque quando eu atendi uma empresa, já me indicava para outra empresa. Então, quando eu ia fazer esse atendimento, eu usava muito a matriz de decisão para mapear a empresa, para já dar ali uma orientação, ela já tem uma pequena experiência, igual quando a gente faz no MAS, a gente não dá já uma pequena experiência, a matriz de decisão também pode ser usada dessa forma, e não necessariamente você precisa fazer ali que ela responda todas aquelas perguntas. Você pode usar a matriz e dizer que na hora que ela entrar, ela vai ter outra avaliação que ela pode fazer através do sistema. Mas ali, você usando a matriz de decisão, você já consegue dizer para a pessoa, essa turma aqui a gente precisa treinar, essa turma aqui eu preciso trazer precisa motivar, e aí ali eu já estou no processo de venda, trazendo clareza para a pessoa que ela precisa trabalhar os colaboradores dela. Já uma deixa para poder fazer um plano de ação. E aí eu vou no final da minha venda, vou dizer meus pacotes, meus programas, e vou começar a atender essa turma. Gente, as avaliações são maravilhosas, porque elas são gratuitas, elas estão dentro do próprio SCIS, não me onera, só preciso botar lá o e-mail da pessoa, faço com que os colaboradores se autoavaliem, eu pego a devolutiva, imprimo a devolutiva, vou para frente desse colaborador e faço individualmente. É transformador, vocês não têm noção como é fantástico fazer esse trabalho dentro das empresas, porque muitos colocam só os colaboradores no grupo, mas as demandas deles no individual é muito forte, então às vezes eles não falam ali no grupo, eles não se comunicam, e aí a gente consegue fazer um paralelo. E aí, no fim ali dos atendimentos, eu sempre deixo um pouquinho no final, para poder dar devolutiva para a empresa, para fazer, olha, fulano, aqui, como é que foi a devolutiva, né? E aí também tem outras partes, né? Mas, assim, no geral, para trazer essa visão para vocês, que vocês também conseguem usar o SCIS de uma forma extremamente estratégica para a empresa, que é o que eu usei, é o que eu uso e é o que dá muito retorno. De empresa, aí lembra que eu falei que eu tenho clientes de 3 anos, a maioria é empresa. E ele renova, eu sempre fecho 6 meses de programa, vou um dia lá, fico com os colaboradores. Samara, qual é a média de pessoas que você atende? 10, 12 pessoas, que é o máximo que a gente consegue no dia para não ficar tão puxado. Aí você fica quanto tempo, Samara, com esse colaborador? 30 minutos, gente. Precisa mais do que isso, com cada um. 30 minutos é transformador. Tem deles que 10 minutos já resolve. Só uma conversa de 10 minutos, porque às vezes o líder ele não sabe fazer isso, ele não sabe trazer ali qual o seu perfil comportamental. O meu, eu sou dominante e a extroversão um pouquinho ali na linha da flexibilidade, mas a dominância é 98. E aí, ali, os outros é bem abaixo. Eu tenho que me esforçar muito na organização, né? Eu me disperso um pouco, né?
Tanto que, não sei se vocês perceberam, tem hora que eu fujo aqui um pouco do assunto, e eu tenho que voltar, para não roubar muito a minha atenção. Mas a dominância é bem alta, né? Eu tenho que administrar muito dentro do casamento. Mas lá dentro da empresa já é maravilhoso, né? Já consigo fluir. Então, voltando, né? Agora, voltando. Né? Então, o SCIS, assim, para mim, foi muito importante no começo usar essas ferramentas. Né? Outra coisa também, né? O chat GPT. Se você não usa, gente, é extraordinário. Eu recomendo muito vocês usarem o pago. Né? Por que, Samara? Porque você consegue usar o chat GPT ali. Eu não tenho que dar devolutiva, eu também consigo construir essa devolutiva colocando ali no chat GPT essas avaliações e ele me dá um histórico, ele faz um relatório para mim de como complementar, até para me passar para a empresa, é muito legal, é maravilhoso. Se você não usa o chat GPT dessa forma, também recomendo utilizar para que ele te dê um suporte de conteúdo e material para você fazer uma devolutiva para o cliente, que fica uma estrutura muito legal, ele traz, assim, uma robustez, né, na hora de você apresentar essas devolutivas da avaliação. Então, ele casa bastante para você trazer, né, a parte documental, para que o cliente tenha algo ali para mostrar. E a da estrutura de pagamento eu já passei para vocês também, né, que é o que eu falei do fechamento, que é você ter essa estrutura de pagamento, até para a empresa também, tenham essa estrutura de pagamento, para a empresa, não se conformem somente com o que vocês já têm do mercado e tudo, olhem outros mercados, olhe como é que outros profissionais de outras áreas oferecem seus produtos e serviços, onde é que você conseguiu essas ideias, Samara? De muitos consultores também, o pessoal que é de consultoria, eles têm muito já essa forma, né, de fazer em programas, e fazer essa parte mais individual, né, também é muito legal. É bem interessante para a gente poder ter. Então, se você tem problema, Samara, eu ainda me sinto inseguro de fazer team coach nas empresas, mas eu queria muito, já tem uma opção aí de você começar a treinar com eles individual. Por quê? O que aconteceu comigo? Eu comecei a ter tanta intimidade e conexão com os colaboradores no individual, que me fortalecia quando eu ia para o grupo. Que aí já no segundo pacote, eu disse, não, agora eu já posso ofertar um em grupo, porque eu já conheço todo mundo que vai estar ali na minha frente. E aí, quebrando de alguma forma, estrategicamente, buscando de alguma forma, adaptar aquele momento para aquele desafio de fazer o team coach, que era um desafio muito grande para mim, estar na frente das pessoas, fazendo principalmente as ferramentas. Eu ainda me sentia bem desconfortável no começo, né? Ok, eu acredito que aqui eu já encerro a equipe extraordinária, espero que tenha contribuído na vida de vocês. Eu busquei, assim, de fato, trazer coisas, assim, bem práticas, e que vocês consigam realmente aplicar, né, que vocês consigam viver de coach, que vocês consigam atingir essas vidas, continuem nessa missão, vai dar certo, gente, acredite. Se você está com dúvida, fortalece nos rotineiros, busca ajuda, levanta a mão, né? Se não tem como investir, faça com alguém, né? Busque se movimentar. As pessoas precisam da gente, a gente precisa estar pronto para esse momento, né? Para a gente conseguir seguir, né? Então, assim, muito, muito obrigada. Eu queria também, antes de até de passar para a Giovana, eu queria dar também um presente para vocês, que vocês recebam. Eu preparei um checklist para que vocês também consigam abordar pessoas que vocês conhecem. E aí o script bem completinho, como é que você fala com a pessoa, que foi o primeiro funil que eu usei para acessar pessoas para ofertar o meu serviço, e aí eu elaborei esse checklist de conexões lapidadas, e aí me segue lá no Instagram, Samara Pianco, e aí coloca lá no direct, assim, ó, eu quero. Aí coloca eu quero, me segue, coloca eu quero que você vai receber lá, minha equipe vai mandar para vocês, né? Eu acabei não falando, hoje eu tenho uma pessoa na minha equipe que me ajuda, glória a Deus, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é possível até você ter equipe. E eu trabalho de casa, mas eu tenho alguém na minha equipe hoje me auxiliando
porque hoje, todo dia, eu tenho que ter, a minha meta é ter 2 pessoas na minha frente para que eu acesse elas, faça a sessão experimental e faça o meu fechamento, porque eu tenho uma meta para bater. Então, eu tenho que gerar. Então, hoje eu tenho essa pessoa que gera essa demanda. Ela busca se conectar com as pessoas junto comigo para administrar minha agenda para que eu consiga atender essas pessoas hoje. Então, entendam, vocês têm um negócio na mão de vocês, que vocês podem ter pessoas trabalhando com vocês e dando suporte e estrutura para quê? Para escalar. Gente, é um negócio, a gente vai conseguir escalar e é isso. E até que a gente, né, consiga aí, impactar essas vidas. Então, assim, gratidão, muito obrigada para quem esteve aqui junto comigo, né, passar aqui a palavra para a Thalita, a Giovana. Samara, acho que só temos gratidão, né, gente? Muita honra, muito obrigada. Acho que contribuiu, criou conexão com, né, a gente que conhece a Giovana, que conversamos muito com vocês, coaches, a gente percebeu conexão com muitos de vocês, a gente já tinha, né, já sabia que isso ia acontecer. Então, muito obrigada, gratidão pela sua entrega, gratidão pelo comprometimento. Foi muito rico para a gente, muito rico para todos. Eu vi, assim, muita gente, né, compartilhando aqui já no chat, fichas que caíram, enfim. Então, só tenho a agradecer. E aí, a Samara já antecipou, já falou um pouco sobre avaliações, o quanto as avaliações foram oportunas para ela aí no começo, né? Já foi mais uma oportunidade aí de entrar em algumas empresas. E o SCIS é assim, né? Eu o tempo todo pensando em como contribuir com vocês. A Samara nem sabia, mas a gente, na próxima semana, e aí até abrindo para a Samara também, né? Na próxima semana, nós vamos fazer um momento à tarde, às 4 da tarde, também com a treinadora nossa, a Úrsula, para falar um pouco sobre algo que tem criado alguns burburinhos, que é a NR1, né? Acho que alguns de vocês já sabem. E a NR1, ela trouxe muitas oportunidades para os coaches. Né? Ela não... O Paulo aí já... Eu vi aí o Paulo, a mão do Paulo, olhar de alguns de vocês. E aí, quem for até o final já vai ficar sabendo em primeira mão que nós vamos ter esse momento às 4 da tarde, no dia 28, né, Giovana? Só para... Isso mesmo, dia 28, às 4 da tarde, com a treinadora que é especialistérrima no assunto. Exatamente. Então, nós vamos mandar mais informações no grupo para que vocês se organizem, mas a gente queria muito honrar quem ficou até o final do treinamento, né? Para vocês ficarem sabendo aí de primeira mão e já irem se organizando, organizando a agenda para estar conosco no dia 28, às 4 da tarde. E a gente aproveitou justamente porque a Samara, sem a gente falar com ela, ela já falou o quão importante foi o uso das avaliações. Então, a gente viu a oportunidade para vocês, coaches, entrarem nas empresas com as avaliações, ok? Animados? E aí, a Samara está lá no grupo. Ela estava de olho no que vocês estavam compartilhando, todas as enquetes informadas. Eu queria que vocês, ao invés de colocar aqui os agradecimentos, colocassem lá no grupo os agradecimentos de vocês, né? Quais as fichas que caíram, compartilhassem lá no grupo. O grupo vai ficar aberto, a gente vai já abrir o grupo. E aí vocês vão compartilhar tudo que vocês sentiram aí sobre o treinamento, ok? Tati, a gente vai gravar, sim, viu? Também o treinamento da quarta-feira, do dia 28, tá? A gente vai deixar gravado, porque é uma oportunidade, de fato, para todos vocês, certo? Mas não deixem de compartilhar lá no grupo as fichas que caíram, o quão foi oportuno, o quão foi maravilhoso essa noite, tá bom? Sim, gente, os grupos permanecem os mesmos, não saiam, a gente não vai criar novos grupos para o workshop da próxima semana, tá? Então, não saiam do grupo, permaneçam lá dentro, porque nós vamos mandar lá, tá? As comunicações vão seguir sendo feitas naqueles grupos. Então, não saiam, permaneçam e conto com a participação de vocês na próxima semana, 4 horas da tarde,
Dia 28, coloca na agenda, não fique de fora. Tchau, gente. Boa noite. Grande abraço, viu?